terminar o nosso assunto, e agora eu quero voltar para 1 Tessalonicenses, falando um pouquinho da ressurreição que vai acontecer no dia do arrebatamento. Vamos para... Bom, pode pôr o próximo slide, por favor. Evangelho de João, capítulo 5. Versículos 28 e 29. Alguém pode ler para nós? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Volta um pouquinho, por favor, aí para a questão. Isso, aí. A Bíblia menciona o fato de que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, mas a Bíblia não diz que todos sairão no mesmo instante, no mesmo dia e hora. Porque a Bíblia coloca diante de nós o fato de que haverá duas ressurreições. A ressurreição chamada da vida e a ressurreição do juízo, certo? Ressurreição da vida e ressurreição do juízo. Vamos juntar com essas palavras Daniel capítulo 12, mais uma vez. Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O versículo também coloca diante de nós duas ressurreições, que obviamente vão acontecer em ocasiões distintas, porque elas são diferentes. Uma é chamada a ressurreição para a vida eterna, e a outra é chamada a ressurreição para a vergonha e horror eterno. Então, juntando João capítulo 5 com Daniel capítulo 12, nós temos ali duas ressurreições. E o fato de que todos os mortos, ou numa ou na outra, vão tomar parte numa ressurreição. Todos. Não haverá nenhum morto que vai ficar esquecido lá na sepultura. Ou vão tomar parte na ressurreição da vida eterna, ou vão tomar parte na ressurreição do juízo, da vergonha e do horror eterno. Agora é importante você notar isso. As duas ressurreições são, das duas ressurreições é dito que o que vem depois delas é um destino eterno. Ou é vida eterna, ou é juízo, horror e vergonha eternos também. Então, depois dessas duas ressurreições, um destino eterno para quem tomar parte em cada uma delas. Vamos analisar primeiro a ressurreição da vida. Essa ressurreição vai acontecer em várias etapas. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15. O capítulo inteiro fala sobre a doutrina da ressurreição. Um capítulo maravilhoso que coloca diante de nós uma esperança fantástica e mostra mais uma vez que para o cristão não há motivo nenhum para enxergar a morte como algo aterrorizante, que causa medo, absolutamente. Estamos aguardando o dia da ressurreição, só isso. Enquanto não acontece o dia da ressurreição, nós já mencionamos, espírito e alma do cristão estão com o Senhor, imediatamente para a presença do Senhor. Bom, 1 Coríntios capítulo 15, falando a respeito de ressurreição, versículo 23, alguém pode ler para nós? Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, primeira etapa, está lá no quadro, da ressurreição da vida, ou também chamada ressurreição dos justos. Quem é que tomou parte? Quem é que puxou a fila? O Senhor Jesus Cristo. Mas aí talvez você pense, mas no Velho Testamento houve pessoas que foram ressuscitadas, não houve? E o próprio Senhor Jesus, no seu ministério, nós falamos agora há pouco, ele ressuscitou Lázaro.
Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Houve pessoas que foram ressuscitadas. A pergunta que se faz é: o que é que aconteceu com esses que foram ressuscitados no Velho Testamento e foram ressuscitados pelo próprio Senhor Jesus durante o seu ministério terreno? Morreram de novo. E estão lá no pó da terra, aguardando o quê? O dia da ressurreição. E estes que morreram vão tomar parte numa dessas duas ressurreições. Agora, por que Cristo aqui é chamado as primícias? Ele não foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi o primeiro a ressuscitar e não mais passar pela morte. Porque todos os que foram ressuscitados antes dele morreram novamente. Então, nesse caso, ele é chamado as primícias, porque ressuscitou e provou: a morte não tem mais poder, eu destruí o poder da morte. E nesse sentido, ele vai puxar uma fila enorme. Agora, o versículo diz: depois, quer dizer, não na mesma ocasião que Cristo ressuscitou, mas depois, os que são de Cristo na sua vinda. Há uma segunda etapa na ressurreição da vida ou dos justos. Irmão, por favor, quem é que vai tomar parte nessa segunda etapa? A igreja. Quando é que vai acontecer a segunda etapa? Olha, a linha do tempo está mostrando ali. É exatamente no final da época da graça, antes de começar o período da tribulação. Qual é o acontecimento que nós estamos falando até agora, desde a primeira aula depois do almoço? É o arrebatamento da igreja. E no arrebatamento vai acontecer a segunda etapa da ressurreição da vida, na qual tomarão parte apenas os que foram salvos e que morreram fisicamente, mas morreram confiando em Cristo como seu Salvador, desde Pentecostes até o dia do arrebatamento. Então, se você pedir para eu definir igreja de Cristo, eu vou dizer: é um conjunto de salvos, desde o dia da descida do Espírito Santo no Pentecostes até o dia do arrebatamento. Ou, uma outra maneira de definir, é o conjunto dos salvos que vão de Atos 2 até 1 Tessalonicenses 4. O que é descrito em Atos 2? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que deu início à construção da Igreja de Cristo. O que está descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos que nós estamos considerando hoje à tarde? O arrebatamento da igreja. Então, Atos 2 fala o início da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a consumação e o arrebatamento da igreja. O conjunto de pessoas salvas nesse intervalo de tempo pertence à igreja. Só tomarão parte nesta etapa da ressurreição da vida os salvos que pertencem à igreja e que morreram fisicamente. Certo? Então, nós conhecemos muitos que estavam nos bancos das casas de oração junto conosco. Conhecemos muitos que estavam ensinando a palavra de Deus. Seu Luiz Soares, estávamos falando sobre ele, né? Onde é que o espírito e a alma do seu Luiz Soares estão? Com Cristo. Com o Senhor. É fechar os olhos aqui, diz Paulo, e abri-los na presença do Senhor. É o espírito deixar o corpo e habitar com o Senhor. Onde é que está o corpo do seu Luiz Soares? Desfez. O que vai acontecer no dia do arrebatamento? O Senhor vai trazer o espírito e a alma do seu Luiz Soares e vão receber de novo o seu corpo ressurreto e transformado. Não sei se ele vai ser mais alto do que era. Cresceu um pouquinho. Não sei. Fala baixo porque se ele ouvir. Se ele ouvir, né? Entenderam então o que vai acontecer? Quem é que vai tomar parte? Davi, o rei Davi, ele morreu também, foi salvo também. Ele vai tomar parte nessa etapa da ressurreição? Não. Ele não faz parte da igreja. Abraão, ele morreu, vai tomar parte nessa etapa da ressurreição? Não faz parte da igreja. Na verdade, o escritor da carta aos Hebreus diz que ele viu de longe as promessas relativas à igreja. Ele saudou.
E ficou babando, porque privilegiados como nós, nem ele foi. Terceira etapa. Por favor, irmão. No meio da tribulação agora. Vamos para Apocalipse capítulo 11. Versículo 3. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias, você vai encontrar essa marcação de tempo no livro do Apocalipse. Os 3 anos e meio da primeira parte da tribulação, ou os 3 anos e meio da segunda parte, sendo marcados através de dias, 1260 dias, através de meses, 42 meses, 12, 36, mais 6 meses, meio ano, 42. Ou você vai encontrar marcado, especialmente no livro de Daniel, com um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é um tempo? É um ano. 2 tempos, 1 mais 2, 3, mais metade de um tempo, 3 anos e meio. Você vai ver essa marcação feita então de várias formas. Aqui, 1260 dias corresponde ao período em que as duas testemunhas, primeira parte da tribulação, vão testemunhar. Continua lá, 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Oliveiras e candeeiros. Oliveira é pé de azeitona, do qual se extrai o azeite, que é o combustível dos candeeiros. Então isso fala de luz, brilhando num período de imensas trevas aqui na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Com certeza, enquanto eles estiverem testemunhando, muita gente vai tentar matá-los, mas diz a palavra que não vai conseguir. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Lembram de um profeta que fez isso no Velho Testamento? Elias. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Lembra de alguém que no Velho Testamento fez isso? Moisés. Onde? Moisés lá no Egito. E aí, serão Elias e Moisés ressuscitados? Nós não sabemos. Mas nós sabemos uma coisa: eles vão ter um ministério parecido com o de Elias e de Moisés. Em que sentido? Elias teve o seu ministério voltado contra um rei. Quem? Acabe. Moisés, seu ministério voltado contra um rei. Quem? Faraó do Egito. E essas 2 testemunhas vão ter o seu ministério voltado contra um governante da época. Quem? O anticristo. E eles vão ter poder, como os profetas do Velho Testamento tiveram, para fazer sinais acontecerem, mostrando a veracidade do seu testemunho, da sua autoridade divina. 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, sabe, esse é um dos versículos mais apreciados em Apocalipse, e que mais eu lembro em velórios de cristãos. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, que é o anticristo, pelejará contra elas as vencerá e matará. Quando é que um salvo morre? Quando ele acabar o serviço que ele tem para fazer para o Senhor aqui na terra. Enquanto nós, como testemunhas de Cristo, não dermos o testemunho que Deus tem preparado para nós aqui, nada e ninguém vai acabar com a nossa vida. Mas quando a nossa tarefa aqui estiver concluída, aí então o Senhor pode nos chamar e certamente fará isso. Deus só vai permitir que o anticristo mate as suas 2 testemunhas quando eles estiverem concluído o
testemunho que devem dar. Sabe, meus irmãos, essas palavras colocam diante de nós uma responsabilidade muito grande. O que é que eu e você estamos fazendo com a vida que o Senhor nos tem dado? Porque nós somos chamados para ser testemunhas, começando em Jerusalém e terminando nos confins da terra. Ser-me-eis testemunhas quando vocês forem revestidos de poder do alto. O poder nós já temos. Nós temos feito a nossa parte de testemunhar. Deus não quer que eu seja um grande pregador. Deus não quer que eu seja um grande ensinador. Deus quer que eu seja uma testemunha fiel do Senhor. E quando eu tiver concluído o testemunho que Deus tem estipulado para eu dar aqui, aí Ele vai me levar. Antes, ninguém me toca, por mandado e autoridade divina. Então, quando você for ao velório de um cristão, lembra disso. Sabe por que o Senhor o levou? Porque terminou o serviço que ele tinha que fazer aqui. Terminou. Agora o Senhor o levou. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Qual será a cidade onde eles serão testemunhas? Jerusalém. O nome dela espiritual é Sodoma. O que Sodoma é nas Escrituras? Centro de homossexualismo. E o Egito, o que é na palavra de Deus? Centro de idolatria. Provavelmente Israel no tempo da tribulação vai ser, talvez até por causa do falso profeta morando em Jerusalém, vai ser transformado num centro de idolatria e num centro de homossexualismo. Há um versículo em Daniel, nós vamos examinar depois, mas sugere que talvez o anticristo e o falso profeta sejam um casal de gays. A gente não fica admirado disso porque como o homossexualismo está se alastrando pela terra, isso não nos causa admiração nenhuma. Talvez no começo do século os cristãos olhassem aquele versículo de Daniel e hoje não nos causa admiração nenhuma. Jerusalém sendo transformada num centro de homossexualismo, e lá as duas testemunhas vão ser fiéis, dando seu testemunho de quem Deus é. Vão ser mortas, seu cadáver vai ficar estirado, e não há dúvida nenhuma de que está falando de Jerusalém, porque o versículo termina dizendo: onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde é que o Senhor delas foi crucificado? Há alguma dúvida? Nenhuma. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Quanto tempo que eles testemunharam? 3 anos e meio. Então seus cadáveres vão ser expostos ali, numa praça em Jerusalém, 3 dias e meio, para compensar os 3 anos e meio de testemunho fiel que eles deram. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Você entende porque quando a gente fala contra o homossexualismo, a sociedade que nós vivemos hoje quer nos apedrejar? Porque a Bíblia diz que eles ficam atormentados quando eles ouvem o que Deus pensa sobre o homossexualismo. Quando eles ouvem sobre o fato de Deus ter criado um homem e uma mulher, e não 2 homens, e nem 2 mulheres, para ser um casal de gays ou de lésbicas. Deus criou um homem e uma mulher. Esse foi o plano dele, esse continua sendo o plano dele. E o que sai disso, a Bíblia condena, Deus condena. As pessoas na época das 2 testemunhas vão ficar atormentadas pelo testemunho que eles vão dar da vontade de Deus. E quando eles morrerem, vão fazer festas, vão mandar presentes uns para os outros. Morreram aqueles 2 que nos atormentavam com essas mensagens de Deus idiotas. É isso que eles vão dizer.
e agora livres do testemunho deles, vão fazer festas. 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. O que é que está sendo mostrado aqui? A ressurreição deles. O que acontece? O que aconteceu quando eles foram mortos pela besta? O espírito deles saiu do corpo. O que acontece agora no momento da ressurreição? O espírito entra no corpo de novo. Isso não é reencarnação, isso é ressurreição no próprio corpo delas, certo? E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O que está sendo descrito aqui? No meio da tribulação, o arrebatamento das 2 testemunhas que testemunharam durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação em Jerusalém. Essa é a terceira etapa da ressurreição, da vida ou dos justos. Daniel capítulo 12. Pode mais um, irmão, agora, por favor. Daniel capítulo 12. O que foi mencionado no verso 1 do capítulo 12? Uma grande angústia, qual nunca houve sobre a terra. Ao que Deus está se referindo aqui ao transmitir este acontecimento para Daniel? Haverá um tempo de grande tribulação. Agora notem, verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então está falando de uma ressurreição que vai ocorrer após o período da tribulação. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então o que está em vista aqui? A 4ª etapa da ressurreição da vida ao final da tribulação. Quem é que vai tomar parte dela? De quem Deus falou no capítulo 12, verso 1? Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. A profecia específica em relação a Israel. Então, quem é que vai tomar parte na 4ª etapa da ressurreição? Os santos do Velho Testamento, que vão ressuscitar no final da tribulação. O que é que vem depois da tribulação? E eles vão entrar no reino, vão reinar com Cristo. Mas para reinarem com Cristo, eles têm que ser ressuscitados. E eles só vão ressuscitar na 4ª etapa, no final da tribulação, antes de começar o reino milenial. Apocalipse capítulo 20. Eu estou correndo um pouquinho porque eu estou olhando o relógio e ele não está parando. Eu queria que alguém parasse um pouquinho aquele. Mas eu estou terminando. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Versículos 1 versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa visão se refere ao início do milênio, certo? Você lê os versículos 1, 2 e 3, no começo do milênio, um anjo descerá, prenderá Satanás e o colocará no abismo. Então no milênio Satanás não estará presente aqui na terra, agindo, certo? Mas também o que vai acontecer aí no final, no começo do milênio, final da tribulação? João vê almas dos que foram decapitados. Morreram então.
Mas por que eles morreram? Porque eles não quiseram adorar a besta. Então são mortos que morreram durante o período da tribulação. Não estão incluídos aí os santos do Velho Testamento. Apenas aqueles que morreram durante o período da tribulação. O que diz no final do versículo? Viveram e reinaram. Bom, se João viu eles decapitados, estavam mortos, mas agora eles viveram, então o que aconteceu com eles? Ressuscitados. A ressurreição. Mas eles viveram quando? Quando é que eles ressuscitaram? Antes de começar o milênio, porque eles reinaram com Cristo os 1000 anos. Então de que etapa da ressurreição João está falando aqui? Quarta etapa da ressurreição, final da tribulação, antes de começar o milênio. Quem é que vai tomar parte nessa etapa? Os santos da tribulação. Os do Velho Testamento a gente já tinha visto, né? Agora, eu vou ter que adiantar uma coisa, mas durante o período da tribulação vai ser anunciado o Evangelho, cujo teor, cujo conteúdo é o mesmo que nós anunciamos hoje: arrependimento dos pecados e fé em Cristo. Só que vai ser dado um enfoque diferente do que nós damos hoje. Hoje nós dizemos: quem se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como seu Salvador, faz parte da igreja que será arrebatada quando Cristo voltar. No período da tribulação, e é por isso que o Evangelho vai ser chamado Evangelho do Reino, vai ser pregado: arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo como seu Salvador, e você vai reinar com Cristo. Você não vai fazer parte da igreja, você vai reinar, porque no começo da tribulação a igreja já foi arrebatada. Então quem se converter no período da tribulação vai reinar com Cristo. É por isso que diz aqui: esses que morreram porque não quiseram a marca da besta, eles morreram na expectativa do reino de Cristo, mas morreram antes de começar o reino. Não tem problema, antes de começar o reino, final da tribulação, eles são ressuscitados, e aí eles reinam os 1000 anos com Cristo. Quem tomou parte dessas 4 etapas da ressurreição, da vida? Só os justos. Cristo, as primícias, a igreja no arrebatamento, as 2 testemunhas no meio da tribulação, e no final da tribulação, antes de começar o milênio, os santos do Velho Testamento e os salvos durante a tribulação. E se você olhar, a expectativa dos santos do Velho Testamento foi a mesma que os salvos durante a tribulação terão. O que foi anunciado para os santos do Velho Testamento? Cristo vai reinar e vocês vão participar com eles. O que vai ser anunciado no período da tribulação? Cristo vai reinar e vocês vão reinar com eles. Nem os santos da tribulação e nem, do Velho Testamento, e nem os da tribulação, a eles vai ser anunciada a possibilidade de fazer parte da igreja. Gente, só nós temos esse privilégio, ou que nós consideremos esse privilégio, porque é privilégio demais. É uma diferenciação que Deus faz para nós salvos nessa dispensação tremenda, e nós temos que valorizar isso. A nossa esperança é maior do que Abraão do Velho Testamento, maior a daqueles que forem salvos no período da tribulação. Nós somos a noiva de Cristo, fazemos parte dela. É extraordinário o nosso privilégio, o destaque que Deus está dando para nós. Merecemos isso? Evidentemente que não. É por isso que essa época é caracterizada e é denominada como sendo a época da graça mesmo. É só graça que pode fazer isso. O Jonathan ia perguntar alguma coisa? Esses salvos remanescentes, então eles não terão o privilégio que nós teremos de ter galardão? Olha, o tribunal de Cristo, que nós vamos analisar no nosso próximo estudo, né, nos permitindo, vão tomar parte só a igreja, que vai estar no céu. Durante o período da tribulação aqui, a igreja vai ter, lembra que nós falamos de 2 acontecimentos lá no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Só nós vamos tomar parte disso daí. Então, galardão não é prometido, não foi prometido aos santos do Velho Testamento e nem aos santos da tribulação, mas à igreja são prometidos. E aí nós vamos examinar os vários tipos de coroas que a Bíblia fala. Diga, irmão. Davi, nessa mesma linha de participação,
a igreja, a participação dela no reino é só contemplativa? Como poderíamos entender? Bom, deixa a gente responder isso quando a gente estiver analisando especificamente o milênio. Eu posso adiantar só uma coisa assim. Não vai ser só uma participação contemplativa. Nós vamos reinar como administradores. Enquanto Israel vai ser súdito, aí sim uma atitude mais contemplativa. Nós vamos reinar, talvez administrando cidades, uma atitude mais como administradores e não só olhando o Senhor reinar. Mas nós vamos tratar isso com detalhes quando a gente analisar o milênio, tá bom? Tá bom? Por favor. Bom, pois não. Quem estará pregando no período da tribulação? Então, também nós vamos ver isso com mais detalhes, mas serão basicamente 3 pregadores. Apocalipse capítulo 7 fala de 144 mil judeus. Judeus, não são testemunhos de Jeová, porque são 12 mil de cada tribo de Israel. Apocalipse capítulo 11 nós lemos as 2 testemunhas. E Apocalipse capítulo 16, o irmão Jairo leu hoje pela manhã, um anjo voando pelo céu pregando o evangelho eterno. Enquanto houver possibilidade de pregadores aqui na terra, primeira parte da tribulação, 144 mil judeus e as 2 testemunhas. Quando o sofrimento for mais intenso e a perseguição for mais violenta, um anjo lá no céu, na segunda parte da tribulação. Tá? Então vai haver a pregação do evangelho. Nós estamos lendo, pessoas vão se converter e alguns vão perder a vida por causa do seu testemunho. No final da tribulação eles são ressuscitados para entrar no reino milenial com Cristo. Ok? E para nós terminarmos, mais um toquinho, irmão. Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos. Que restantes são esses? Não salvos. Os incrédulos de todas as épocas não reviveram, quer dizer, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Então olha lá agora no quadro. Uma única etapa para a ressurreição do juízo ou da vergonha eternos. Quando? No final do milênio, o capítulo restante de Apocalipse mostra isso. Após o julgamento do grande trono branco, os ímpios de todas as épocas serão ressuscitados. Por que ressuscitados? Espírito, alma e corpo, agora o ser completo. Serão julgados pelo Senhor, assentados no seu grande trono branco, e lançados no lago de fogo, condenação eterna, perpétua. Ok? Aí, a ressurreição do juízo da vergonha, uma única etapa. Ímpios de todas as épocas ressuscitando ali e sendo julgados e recebendo a condenação. Na verdade, só recebendo a sentença, porque condenados eles já estão. E onde é que estão os ímpios de todas as épocas que morreram? No inferno. E se você ler, na ocasião a gente vai ler isso daí. Se você ler o restante do capítulo 20, você vai ver que o inferno deu os espíritos e as almas que estavam nele. O que isso indica? A ressurreição, o juízo da vergonha, para que eles, ser completo, sejam julgados e condenados pelo Senhor e enviados para o grande trono branco. Me surgiu uma dúvida agora, eu nunca tinha pensado nisso. Mas e durante o milênio, as pessoas que nascerem durante o milênio e crerem no Senhor? Pois é, a Bíblia não fala sobre isso. Então eu também não sei nada sobre isso. Só importa dizer isso. Haverá pessoas que morrerão durante o milênio. A Bíblia diz que morrer aos 100 anos vai ser morrer jovem, mas que vai haver a morte durante o milênio, vai. E aí, esses que morreram durante o milênio, que se converteram, porque que morreram durante o milênio sem se converter, não tem problema. Terminado o milênio, eles ressuscitam, são condenados e lago de fogo. E os que morreram no milênio, salvos. A Bíblia não fala a respeito disso. Então, diga. Então, irmão Davi, mas no final do milênio, João viu, ele chegou até a contar os 200 milhões de soldados que virão da Ásia
para lutar contra o povo de Israel. Será que as nações ali, esses que nasceram durante o milênio, não estarão juntos para essa guerra? O capítulo 16 de Apocalipse, que menciona a conclusão da campanha militar do Armagedon, menciona os reis que vêm do Oriente, pelo caminho do Eufrates. Basta dizer uma coisa, duas coisas para vocês. Hoje, o rio Eufrates, lá no Oriente, é um rio que ele pode ser secado a qualquer hora. Existem mecanismos de irrigação que podem ser usados para secar o leito do rio e deixar o leito sequinho, por onde vem os reis, virão os reis do Oriente na conclusão da campanha do Armagedon. Segunda observação, esse exército de 200 milhões de homens, uma irmã, a Sandra, lá de Ribeirão, ela esteve um tempo atrás na China, e o guia turístico levando para os pontos e tal, e o guia turístico comentou com os turistas que há um tempo atrás muitos camponeses lá na China deixaram o campo e vieram para a cidade porque não sei, primeiro-ministro, lá o que é? O chefe de governo lá na China? Bom, o manda-chuva lá fez uma proposta financeiramente muito vantajosa para as pessoas, atraindo-as para o exército. E milhões de chineses deixaram o campo e se alistaram no exército. E o guia turístico falou para um grupo de turistas, ele não é crente, não conhece a Bíblia, não sabe nada, mas ele falou o seguinte: e o nosso exército já está quase chegando a 200 milhões de soldados. Existe um país no mundo que tem capacidade, gente suficiente para montar um exército de 200 milhões. Só a China. E o guia turístico, que não sabe nada de escatologia, falou que o exército chinês já está quase atingindo a marca de 200 milhões de soldados. Sabe o que isso quer dizer? Pode ser agora, Maranata. ou daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês. O tempo não importa, nem a hora também, mas o que importa, o que importa? É que Jesus vem e está muito próxima a vinda dele, muito próxima. Irmão, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses 200 milhões depois, né? Mas eles fazem parte do exército dos reis que vêm do Oriente, China e os tigres asiáticos, porque é só lá que pode haver um exército de 200 milhões. Agora, esses serão aniquilados na conclusão da campanha do Armagedon, no final da tribulação, e não no milênio, né? Na tribulação, certo? Oi? Não ouvi. Todos serão aniquilados, né? Aniquilados, serão mortos e depois lago de fogo, né? A doutrina da aniquilação não existe na Bíblia. Isso é uma doutrina de quem não quer encarar de frente a possibilidade do fogo eterno, se arrepender e crer em Cristo como Salvador, né? Muito bem, nós terminamos nosso estudo, não concluímos ainda o arrebatamento, então nosso próximo estudo, talvez eu gaste 1 ou 2 aulas para terminar o arrebatamento, e depois nós vamos continuar examinando o período da tribulação, as profecias de Daniel. Se vocês quiserem adiantar alguma coisa, dê uma lida, Daniel capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 9, há informações ali preciosas para a gente considerar quando estivermos analisando o período da tribulação, ok? Muito bem, quem não pegou ainda, tem o seu marcador aqui, importante que vocês tenham isso na sua Bíblia.